Pessoal, vamos para a última parte da reforma protestante, que é justamente uma parte que foi um questionamento da nossa última aula. A Igreja Católica ficou parada sem fazer nada diante dessas reformas? Viu a Europa explodir em várias reformas e não fez nada? Claro que não. Chegou um período de 1545, ou seja, a primeira reforma foi a de Lutero em 1517, né? 28 anos depois, acontece a Contra-Reforma, quando a igreja diz que não dá mais para continuar daquela forma que ela vivia. Então, ela percebe que era necessário mudanças, né? São necessárias mudanças profundas dentro do clero, dentro da igreja, para não perder fiéis. Então, a Igreja Católica vai analisar o Concílio de Trento. O que é um concílio? Concílio é uma reunião dos bispos, de teólogos, membros da igreja para redefinir alguns papéis, algumas ideias. Então a igreja se reúne. O último concílio que nós tivemos foi o Concílio Vaticano II. Não é uma reunião de um dia, não. São vários dias, às vezes demora anos. Eles revêem tudo, dos modos de celebrar a missa. O Concílio Vaticano II, para quem não sabe, a missa era celebrada em latim. No Vaticano II ela passa a ser celebrada na língua de cada país, por exemplo, em português. Então, se a gente assiste um filme muito antigo, antes do Concílio Vaticano, a gente vê a missa de costas e o padre celebrando em latim. O Concílio de Trento é chamado de Trento porque foi na cidade de Trento, certo? E esse concílio tinha como objetivo rever as atitudes da igreja, repensar as atitudes da igreja diante das reformas que estavam acontecendo. A igreja perde espaço na Suíça com o calvinismo, perde espaço na Europa Central com o luteranismo, perde espaço na Inglaterra com o anglicanismo de Henrique VIII, então ela tem que repensar. E não só nesses países. O anglicanismo não fica preso na Inglaterra, o calvinismo, o luteranismo não fica preso na Europa Central. Ele se espalha, né? Várias cidades vão tentar adotar e várias revoltas vão explodir, o que leva a igreja a dizer assim: não, a gente tem que se reunir. Vamos repensar algumas coisas, vamos procurar modificar algumas coisas e, principalmente, reagir. A Igreja Católica tem que reagir porque ela estava sendo atacada de todos os lados. Então, o que é que acontece? Vamos lá. Ela vai se reunir, a primeira coisa que vai fazer é: o que Lutero falou tem algum fundamento? O Papa é infalível ou não? É infalível, então mantém a infalibilidade papal. Escreve aí. Você de Trento mantém a infalibilidade papal. Vai estabelecer também, que no livro de vocês está lá na página 115, o Tribunal do Santo Ofício. Lembra que a gente falou sobre a Inquisição na Idade Média? A igreja agora vai reorganizar a Inquisição e estabelecer o Tribunal do Santo Ofício, que é uma instituição muito mais poderosa do que a Inquisição, pelo menos ao meu ver. Porque o que era o Tribunal do Santo Ofício? Era a polícia, era a Inquisição da igreja, modificada, renovada agora, para julgar, porque não podia a igreja estar recebendo ataques de todos os lados e ficar quieta. Então agora o Tribunal do Santo Ofício era mais rigoroso. Ou seja, indico para vocês um filme chamado 1492, a Era do Descobrimento, que lá inicia com Cristóvão Colombo presenciando um julgamento na praça no Tribunal do Santo Ofício, lá na Espanha, onde eles queimam as pessoas na fogueira. Então o Tribunal do Santo Ofício era isso, era a polícia, era julgar as bruxas, julgar os hereges. Era luterano, concordava com as ideias de Lutero, questionava a Igreja Católica: vamos matá-lo, vamos julgá-los. Então, o Tribunal do Santo Ofício era a Inquisição renovada, certo? A volta da Inquisição. Outra coisa que vai acontecer também é a expansão da fé. Por quê? A igreja estava sendo suprimida, estava sendo diminuída na Europa. Então, o que é que o Papa pensa? O que é que o Concílio pensa? A Europa, a gente está perdendo espaço. A gente precisa ter o quê? Fiéis, ter seguidores. E a gente vai conseguir isso aonde?
1545, século do descobrimento da América. Então a Igreja Católica vai mandar membros para catequizar o novo povo que desconhecia qualquer tipo de fé cristã ou judaica da Europa, né? Essas fés eram completamente diferentes. Essas pessoas que eles vão catequizar agora eram pagãos ainda, né? Que eram os índios. Então a Igreja Católica percebe aqui nos índios uma poderosa ferramenta para atrair fiéis, já que estava perdendo espaço na Europa. Então, para catequizar os índios, quem é que vai vir para aqui para o Brasil? Primeiro os franciscanos. A gente está gravando a aula aqui no convento franciscano. Então, os franciscanos, Frei Henrique de Coimbra, da cidade de Coimbra, em Portugal, celebra a primeira missa aqui no Brasil. Então, o objetivo era catequizar. Só que os índios, alguns aceitaram aquilo ali de boas e tal. Outro filme que eu vou indicar é A Missão, é um filme bem antigo, eu assisti. E eu chorei nesse filme, foi um dos primeiros filmes que me fez chorar, que é um filme belíssimo, né? A Missão, tem lá na internet, eu acho, não sei se tem na Netflix, gente, mas procure, vale a pena assistir esse filme. Então, eles não, tinha uns índios que não aceitavam muito bem não, inclusive aqui no Brasil, a gente tinha, aqui na América do Sul, no geral, a gente tinha rituais antropofágicos, que era isso, matar. A gente tinha canibais, tribos canibais também. Então, a Igreja Católica precisava de uma ordem. O que é uma ordem? Um segmento da Igreja que agora fosse firme, algo novo. E é criada aqui, na Contra-Reforma, uma ordem que a gente conhece como jesuítas. Os jesuítas eram uma ordem religiosa e militar. Ou seja, eles, antes de se tornarem padres, eles estudavam a Bíblia, teologia, eles estudavam filosofia e tinham treinamento militar. Ou seja, era uma ordem que veio aqui para o Brasil com a firme propósito de catequizar por bem ou por mal. Então eles estavam preparados. A gente tem o Colégio Jesuíta em João Pessoa, que só sobrou a torre, onde hoje fica depois se tornou a Faculdade de Direito, lá na praça central em João Pessoa, a Praça dos Três Poderes, Colégio Jesuíta. A gente tem um dos jesuítas mais famosos do Brasil, que inicia a literatura brasileira, que é o Padre Antônio Vieira, né? Padre José de Anchieta, tem imagens dele desenhando poemas na praia. Então esses jesuítas vêm para cá no lugar dos franciscanos, ou junto com eles, mas os jesuítas com um papel mais importante, de catequizar os índios, ou por bem ou por mal. Então, essa ordem religiosa para expandir a fé católica. A Igreja vai reafirmar também os sacramentos. Os sacramentos, não adianta, a gente vai manter os sacramentos. Não adianta o que Lutero falou. Outra coisa também é acabar com a vida de indulgências. Isso aí, o Concílio de Trento acabou. Outra coisa, os padres eram... Como é que uma pessoa se tornava padre, gente? Meu pai era rico, falava com o bispo, olha, torne meu filho padre. O bispo chegava, você é padre. Não tinha uma formação muito rigorosa. A partir do Concílio de Trento, para se tornar padre, você tem que estudar. E até hoje, você tem que fazer teologia, tem que fazer filosofia, tem que estudar para se tornar padre. O que também vai acontecer com a Contra-Reforma é criar o Index. O Index é a lista de livros proibidos, de documentos proibidos. Se você lesse ou você adquirisse algum desses documentos, você estava automaticamente se declarando contra a Igreja Católica. Então o Index servia justamente para preservar a Igreja de ideias heréticas, ou seja, um livro escrito falando sobre a vida de Lutero, glorificando Lutero, ia para o Index. Se o Tribunal de Santo Ofício pegasse você lendo, morre na certo? Então, gente, encerramos aqui a Reforma Protestante. Para isso, vocês vão fazer os exercícios da página 119 a 123, ok? Exercícios da página 119 a 123.
Professor, é muito não, gente. É só questões de marcar, muito simples, tá bom? Que fala sobre, vai dar uma revisão geral e que a gente pode debater essas questões durante as intervenções, ou seja, todos os exercícios do capítulo, tá bom? Questão de marcar, vocês fazem 5 minutos, vocês terminam